mais um episódio do Jesus Pode. Olá, chegamos a mais um episódio do Jesus Pode. Hoje eu estou aqui com um menino que está rodando o mundo falando do amor de Deus, um jovem missionário que tem obedecido e tem tido os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que privilégio! Toda semana, um programa recheado de bênçãos, recheado de pessoas especiais, recheado de promessas para você e de milagres. Porque o nosso programa, você já viu, Jesus pode, ele fez na vida do Ítalo, desse missionário, ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida em casa. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem, porque uma vez que você propaga, uma vez que você se inscreve, que você compartilha, você ajuda a mensagem de Deus e mais pessoas serem motivadas, serem agraciadas com a vida dos nossos convidados. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado, Ítalo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder, de fato, conhecer, né, cada um dos senhores e poder partilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Amém, meu querido, amém. Vitor, conta um pouquinho pra gente o que inspirou você. Eu já tô aqui ó, com o coração cheio de alegria da nossa conversa aqui nos bastidores, mas o que inspirou você? Conta um pouquinho do Ítalo, antes desse chamado aí de rodar o mundo, falando do amor de Deus, da sua experiência. Tantos jovens hoje ali nos assistindo que não têm noção, que estão perdidos e ter esse direcionamento. Mas nem sempre o Ítalo foi essa pessoa que é hoje levando as missões. Né? Conta um pouquinho para nós da sua história e como que você chegou até aqui. Eu sou de Fortaleza, Ceará, então lá no Ceará nós temos um costume de falar que quando aquele cristão não tem uma decisão por Deus, é o cristão Raimundo. Um pé em Deus e outro no mundo, né? Mas quando eu não tinha de fato essa experiência com Deus, o Senhor ele me preservou de muitas coisas. Então assim, eu não era um jovem de balada, de bebidas, de drogas. Só de fato não tinha uma intimidade com o Senhor. Mas eu ia para as igrejas, ia para as reuniões, né? Mas foi depois de um fim de um relacionamento que de fato foi a minha experiência pessoal e concreta com Jesus, né? Eu terminei um relacionamento, e depois que eu terminei esse relacionamento foi muito engraçado, porque eu terminei no dia 25 de dezembro, no dia do Natal. Então, naquele dia que eu terminei aquele relacionamento, foi de fato onde Jesus nasceu também na minha vida. Eu amava muito ela e tudo, gostava bastante, só que eu sentia no meu coração que Deus pedia que eu terminasse. E aí eu fui, e fui obediente a Deus, né? Então eu fui e terminei, sem saber o porquê, o motivo, mas sabendo que aquilo que Deus queria era melhor pra mim. Quantos anos de relacionamento? Tinha 4 anos de relacionamento. Uau. Eu tinha o quê? Uns 17 anos na época, eu acho. Comecei bem, você foi minha primeira namorada, então tinha aquele sentimento, né? E eu terminei o relacionamento depois de uns 20 dias, fui pra um acampamento de jovens. Naquele acampamento eu tive a minha experiência com Jesus, que foi algo extraordinário. Aquele final de semana eu entreguei o controle da minha vida pra ele não pedir mais de volta. E eu comecei a pregar nos grupos de jovens, né, lá de Fortaleza. Eu comecei a pregar nas igrejas, nos grupos, enfim, de oração. E aí depois de um ano começou a pandemia, 2, 3 anos começou a pandemia. Eu comecei a gravar vídeo pra internet. Só que era muito engraçado. Eu gravava o vídeo, era tipo de dublagem, sabe? Aquele do TikTok, enfim. Sei. E aí eu gravava e depois que eu postava no meu Instagram, eu já bloqueava o Wi-Fi pra não ver os comentários, que eu tinha vergonha, entendeu? Porque eu julgava quem faz daquele tipo de vídeo. Eu falei, cara, só mongolode faz isso, cara. Só que aí eu fui e fiz, porque na época da pandemia, tipo assim, a gente passava 6 horas no TikTok, 6 horas na internet, de forma muito fácil. Sim. E aí o mundo tava conquistando aquele ambiente. E o jovem tava naquele ambiente. E eu acredito muito que Deus só não tem voz quando ele não chegou naquele lugar. Uau. Então, assim, de fato, o mundo só tem voz quando a voz de Deus não chegou, não habitou naquele lugar. E quem é a voz de Deus? Somos nós, que tivemos uma experiência com ele. Então, não, eu vou para esse campo de batalha, para poder falar sobre o evangelho de uma forma jovem, dinâmica e talvez cômica, engraçada, né? E aí foi onde, de fato, começou a surgir os seguidores, as visualizações e as missões. E aí, quando eu abri as fronteiras do Brasil, né, depois da pandemia, eu comecei a pregar, fora de Fortaleza, do Ceará e fora do país também. Meu Deus, e qual que foi o primeiro chamado? De qual que foi a primeira cidade, sem ser Fortaleza? Marabá, Pará. Marabá. Lembro até hoje, porque gravaram um vídeo meu, esse vídeo ele viralizou, e aí foi para aqui nos Estados Unidos. E aí uma das famílias me conheceu e me trouxe pra cá. Eu já tinha vindo pra férias, mas pra missão foi depois desse vídeo de Marabá. E esse vídeo que viralizou, qual que era o conteúdo dele? Eu lembro que eu jogava um balde de água na minha cabeça. Era uma dinâmica. Eu peguei um copo, uma taça de água e um balde de água. Eu falei assim: olha, se você for um jovem que vive de retiro em retiro, você vai ser como esse copo d'água. Aí eu joguei em mim. Você vai se encharcar,
Você vai ser banhado pelo Espírito Santo, mas se ficar só naquele retiro, naqueles 3 dias, vai acabar. Precisa ter uma intimidade com ele todos os dias, precisa ter uma vida em comunhão com o Senhor, você precisa ler a Bíblia, você precisa seguir de fato aquilo que Deus pede para você seguir. Se você seguir dessa forma, aí eu peguei o balde e me joguei. Aí eu fiquei todo molhado. Aí eu falei, se você tiver uma comunhão com o Senhor diária, você vai ser como essa pessoa toda encharcada do Espírito Santo. E aonde você pisar, vai deixar marcas de promessa de céu e de santidade para as pessoas. E aí pronto, aí depois desse vídeo, começou os convites. Uau! E você que cria seus conteúdos? Eu que crio meus conteúdos, assim, eu procuro muito fazer algo de forma original. Porque tem muita gente evangelizando na internet, mas, tipo assim, sendo fotocópia de outros influenciadores de Isso. outras pessoas. E olha que interessante, todos nós nascemos originais, mas muito morrem como fotocópias. Muitos de Uau! nós morremos como fotocópias de outras pessoas. Nós somos chamados a ser originais. O Senhor nos chama a ser original. Porque somos imagem e semelhança dele, né? Uau, Exatamente. somos muitos, mas somos E únicos. cada um vai evangelizar de uma forma diferente. E dessa forma diferente que eu vou alcançar talvez uma pessoa que o Marcos não vai conseguir. Talvez você vai evangelizar uma pessoa que eu não vou conseguir Ah, pela sua forma de falar. isso. Entende? Então cada um de nós, se nós tivermos intimidade com o Senhor, a gente vai entender o nosso propósito. E qual foi o seu maior desafio que você já enfrentou até hoje nesse processo? Então, meu maior desafio, eu acredito que é quando eu vou em missão e eu acabo deixando a minha família, né? Passo muito tempo sem vê-los. Mas eu lembro que o Senhor ele me chamou para ir para o Amazonas durante a pandemia. Passei 6 meses Amazonas. pro Amazonas. Eu fiquei lá rodando Amazonas, eu fui pro Pará, Belém, Ananindeua, as regiões mais pobres, assim, daquele lugar, né? E a gente cuidava dos moradores de rua. Tem muito imigrante lá, tipo assim, de países africanos, enfim. E a gente cuidava muito daquelas pessoas do meio da rua. Aí tinha travestis que moravam na rua, então às vezes a gente pensava que a gente ia pra poder falar com eles, mas eles só queriam serem ouvidos. Uau. Então a gente ficava, tipo assim, 1 hora conversando com os moradores de rua. E aí no final a gente chorava por eles. Né? Então a gente pedia, assim, que eles aceitassem Jesus, que eles tivessem uma experiência com Jesus. E foi de fato algo extraordinário, porque quando a gente toca na vida do outro, toca na dor do outro, a gente deixa de ser muito mais mimizento, assim, sabe? Porque a nossa vida é tão, não perfeita, Sim. mas quando a gente toca na vida do outro, a gente vê, meu Deus, por que que eu tô reclamando ainda, sabe? E teve alguma história de algum morador de rua que você se lembra assim que mexeu, que marcou pra você? Eu não lembro de uma história de um morador de rua, mas eu lembro de um jovem É. que eu fui pregar nessas regiões. E quando eu tava lá pregando, ele tava já com a carta escrita de suicídio, né? Assim, de tirar a própria vida. E aí, quando a gente tava lá partilhando e tudo, eu no final orei por ele. E aí, ele entregou a carta dizendo que não queria mais tirar a própria vida. Então, assim, era um jovem de 14 anos. Meu Deus. Então, assim, de fato, é algo que nos assusta. Se a dor do jovem hoje não incomoda outros jovens cristãos, de fato, alguma coisa está errada nessa juventude. Porque se a dor do outro eu não me compadeço, eu preciso, de fato, olhar para dentro de mim. E normalmente você vai sozinho para essas missões? Então, antes eu ia sozinho, mas agora eu vou com a minha mãe para essas missões, né? Para ela poder estar junto comigo, orando, porque é uma Sim, batalha espiritual muito total. forte. É. Então ela vai para poder, tipo, ser de fato essa intercessora, tipo assim, de estar orando por mim, de estar cuidando, assim, de mim, do mundo espiritual, enfim. E as estratégias que você leva é sempre em formato de ministrações ou você trabalha também em equipes, stand-ups, cria eventos participando de outros? Então, eu gosto muito da área de comunicação. Uhum. Então, lá no Brasil tem muitos eventos, né? Como Canção Nova, que é uma comunidade lá do Brasil É, muito grande, grande. que ano passado reuniu 400 mil jovens e esse ano eles estão esperando mais. E aí a gente vai servir na comunicação. Eu gosto muito dessa área da comunicação, de marketing, de divulgação. Então, eu sou convidado para alguns eventos para poder fazer também essa cobertura, né, do evento e tudo, durante os dias do backstage. E vou também poder pregar. Eu prego e faço parte das comunicações, assim, dos eventos. Mas eu gosto muito de pregar, assim. E o Acho que que... você acha que das suas pregações, das suas ministrações, que a sua linguagem, ela tem, qual é o diferencial dela para atingir? Porque a gente vê que você tem esse carisma diferente, a gente vê essa unção em você e muitos jovens se identificam com isso. Eu acredito muito que nada melhor de evangelizar um jovem se não for pela vida de outro jovem. Né? Eu acredito que a melhor forma de converter um jovem é pelo testemunho de outro jovem. Por quê?
Porque um jovem, ele reconhece as dores do outro. Ele passa pelas mesmas dificuldades, tem muitas vezes a mesma linguagem, né? Assim, o mesmo pensamento, enfim. Então, eu acredito que a melhor forma seja essa, né? Assim, de evangelizar um jovem pelo testemunho de outro jovem. Eu gosto muito de falar para eles que o Senhor, ele não quer tirar a nossa essência. Ele quer roubar o nosso pecado. Ah, O Senhor, ele quer que a gente continue sendo jovem, se divertindo, brincando, com discernimento, sabedoria e prudência. Mas isso, ele não quer que a gente seja um jovem cristão chato. Ele quer que a gente seja um jovem cristão legal, massa, entendeu? Que sai pra comer uma pizza depois do grupo, que vai pra casa dos amigos, se divertir e tudo, mas com prudência. E muitas vezes nós temos uma ideia que a gente tem que ser de Deus e ser chato, ser cristão e ser chato, mas é uma verdade totalmente errada. Então não é uma verdade, então é totalmente uma mentira. Isso, entende? e você fala que você startou tudo isso depois do fim de um namoro. Sim. E você já se relacionou novamente com outra pessoa? Sim, já me relacionei outras vezes, mas não vingou. Hoje eu tô à espera de um milagre. Tô zoando. Hoje eu tô esperando no Senhor, porque o Senhor ele não demora, né? O Senhor ele Aham. prepara a boa parte para nós. Então eu tô esperando o tempo de Deus. Assim, o que eu vejo muito é que hoje o jovem tem muito uma pressa em namorar. O jovem tem uma pressa em estar com alguém. Só que eu falo assim pro jovem, procura curar primeiro as tuas feridas. É, Procura primeiro curar a tua carência, porque pessoas feridas ferem outras pessoas. exato. Procura primeiro amar os teus pais, amar a tua casa para depois querer amar alguém. Porque muitas vezes a gente vê uma necessidade em querer estar com alguém, mas a gente não tem um relacionamento com o próprio Jesus. Eu falo muito isso para os jovens, para os rapazes. Ser homem de verdade não é aquele que tem crush 1, crush 2 e crush 3 no Snapchat. Homem de verdade é aquele que escolhe uma, leva ela pro altar e faz dela a mulher mais feliz da sua vida. Uau, E eu digo muito para as meninas, quer se relacionar com alguém? Veja como esse rapaz trata o pai e como esse rapaz trata a mãe. exato. Porque, consequentemente, se ele tratar bem, ele também vai te tratar bem. Então, assim, eu vejo muito isso, essa necessidade, essa ocorrência do jovem querer estar com alguém. Só que muitas vezes, talvez o tempo que você precisa estar com alguém não é o tempo de Deus. Deus quer curar talvez alguma ferida do seu coração de um relacionamento antigo. Deus quer curar algumas marcas e feridas que você estava no mundo, para depois você querer entrar em um relacionamento. Aí eu vejo assim o jovem, eu quero namorar para poder completar outra pessoa. Não. Porque só quem nos completa é Deus. Amém. O que nós temos que fazer em um relacionamento é transbordar para o outro a minha vida de oração, minha comunhão com o Senhor. Quando a Exato. pessoa estiver triste, com espírito de solidão, olha, vamos para a igreja, vamos orar junto, porque de fato um relacionamento serve para nos caminhar de uma forma mais segura para o céu. Olha, se um relacionamento não te leva para o céu, é um relacionamento que de fato você deve repensar e descartá-lo. Porque o Senhor quer que nós tenhamos pessoas ao nosso lado com o mesmo princípio, propósito, valor, sabe? Eu vejo muito isso, essa necessidade do jovem de estar com pessoas que muitas vezes não agradam o coração de Deus. Entende? E aí no final não tem como dar certo, né? E não dá Não vai dar certo. como dar certo. E no seu caso, você tem que arrumar uma menina que, olha, ame mais Jesus do que tudo na vida, né? Porque senão ela não vai dar conta de te acompanhar. É, isso é verdade. É assim, eu entendo muito que a gente precisa ter ao nosso lado pessoas que são amigas de Deus, Lindo, sabe? né? Eu vejo assim, Ítalo, mas eu vou pra tal lugar que eu vou evangelizar. Vou pra um lugar aí do mundo, esse rolê do mundo é evangelizar porque precisam conhecer a Deus. Amém, isso é fato, isso assim, de fato precisa mesmo, né? Ir pra esses campos de batalha, pra poder resgatar esses jovens que estão no mundo. Mas eu acho que só vai pra esse lugar quem de fato tá preparado. Né? Assim, quem tem jejum, quem tem vida de oração. Sabe por quê? Porque um soldado não vai pra guerra sem treinamento. Exato. Não vai pra guerra sem arma. E muitas vezes a gente vai pra esses lugares pensando que vai evangelizar, e muitas vezes, em vez de trazer a pessoa para a igreja, a gente acaba ficando por lá. Porque nós não Uau. temos essa É. maturidade, sabe? Então é necessário ter um autoconhecimento, ter maturidade espiritual. Porque se eu não tiver intimidade com Deus, cara, eu volto pro pecado. Se eu não tiver comunhão, se eu não tiver vida de oração, é muito fácil a gente voltar para o É muito fácil pecado. cair. É muito fácil cair. Quem tiver em pé tá sujeito a cair. Exato. Então, assim, se eu sei quais são os meus limites, se eu sei quais são os meus pecados, se eu sei, se eu for para aquele ambiente, eu vou pecar, eu não vou. Podem ficar com raiva de mim. Podem falar que eu não. Eu já ouvi muito, então por que tu não vai para tal lugar? Porque eu não quero. Então por que tu não bebe? Porque eu não quero. Sabe por quê? Porque o que caminha com a renúncia é o amor. É fácil renunciar quando eu amo. Uau. Quando eu não renuncio é porque eu não tô amando ao Senhor. Então,
É fácil renunciar, não se torna um peso, entenda, não se torna um peso a renúncia porque eu amo a Deus. Nós só fazemos loucuras de amor quando nós estamos apaixonados. É. Então Deus se dá 100% pra mim, consequentemente eu quero me dar 100% pra Ele. Se fosse um relacionamento tóxico, eu não queria renunciar. Mas é um relacionamento tão saudável que eu quero renunciar até coisas que são lícitas, coisas boas pra poder agradar o coração de Deus. Amém, amém. Isso que você está falando traz muito aquela passagem de Isaías, que quando ia ter uma guerra, e aí os soldados tinham que se preparar para ir para a batalha. E quando Isaías chega, ele fica extremamente nervoso e irritado, porque ele vê todo mundo sentado, comendo, bebendo, conversando, como se nada fosse acontecer. Como se não fosse acontecer nada. E ele fala, mas como que vocês conseguem ficar sentado, comendo e bebendo, ao invés de estar se preparando para ir para a guerra, para ir para a batalha? E aí, quando ele começa a olhar, nem as coisas mais simples de ser feita, que era o escudo, né? Todo soldado ele precisava do escudo, e o escudo ele era feito de couro. Né? O couro ele precisa ser maleável para que ele consiga. Então, ele precisa ser hidratado, passado óleo, o tempo todo. O sebo do carneiro tinha que ser. Era usado para preparar esse escudo. E eles foram para a batalha e perderam. E aí Isaías, quando ele olha e vai entender, ele fala assim que nem a ferramenta mais simples, que era de praxe do ser humano, que era manter o escudo hidratado, estava sendo feito. Então, como que eles iam ganhar essa guerra? Como que eles iam ter um preparo se o básico não estava fazendo? Então, às vezes, é isso que você está falando. A pessoa ela quer ir para uma missão, ela acha bonito, ela acredita que ela tem um chamado, mas ela não se prepara. E quando ela vai, o básico, que é uma vida de oração, ela não consegue. Então ela vai cair, ela vai voltar para o pecado. Sim, e Marcos vai dizer assim: sereis odiados por muitos por conta do meu nome, mas só vai ser salvo quem perseverar até o fim. E a perseverança, ela tem a ver de fato com uma vida de oração, né? É, Porque só aguenta quem reza, só aguenta quem ora. Se é, eu não oro, eu não vou aguentar. é Eu isso. vou ser o próximo a cair. Então eu vejo muito pessoal querendo ter o microfone, querendo ter palco, querendo ter seguidor, mas não quer pagar o preço, Não, né? não quer estar nos Não bastidores, quer né? estar nos bastidores. E eu conversei com um amigo meu, que ele fala assim: vai ter uma vez, um dia, que você vai querer os palcos e o Senhor vai te dar os bastidores. É. Vai ter um dia que você vai querer os bastidores e Deus vai te dar os palcos. E é muito interessante porque eu tenho um rema pra minha vida, que é assim: se Deus pedir que eu seja um rei, eu vou reinar. Mas se Deus pedir que eu seja um verme, eu vou rastejar. Uau. Porque só na vontade de Deus eu vou ser feliz. A última vez que eu vim pra cá, pros Estados Unidos, foi em outubro. E foi quando a minha avó, ela tava internada no hospital. E aí eu tava aqui nos Estados Unidos, eu liguei pra minha mãe: mãe, o que aconteceu com a minha avó? Não, então a sua avó tá com câncer e é metástase. E eu falei: e os médicos estão falando que vai ter que fazer quimioterapia, cirurgia, ela é Ítalo. Não tem o que fazer. Os médicos estão falando que, de fato, ela vai sair daqui quando o Senhor a chamá-la. E aí eu voltei pra Fortaleza, pro Brasil. E quando eu cheguei no hospital, eu vi toda a minha família já triste, vivendo um momento de luto. E eu falei: o que que tá acontecendo? É como se já tivesse enterrado a minha avó. Eu falei assim: olha, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Então, a última palavra, quem vai dar não é a medicina, vai ser o Senhor. E nós começamos a orar. Fizemos jejum, fizemos penitência. A gente começou de fato a ter ainda mais intensificar as nossas orações. E a minha avó começou a ter uma melhora. Minha avó tirou balão de oxigênio, os rins voltou a funcionar. E os médicos não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas nós sabíamos o que estava acontecendo. Porque é muito interessante. O secreto que só Deus vê vai gerar recompensas que só Deus dá. E aí a minha avó, ela ficou de fato muito boa. Só que uma semana depois, eu fui passar a noite com a minha avó. Ela já não estava mais com os olhos abertos, apenas em coma, né? E aí o Senhor, ele incomodou meu coração para poder dormir com ela naquela noite. E aí eu orei, pedindo ao Senhor: Senhor, eu queria pedir uma boa morte para a minha avó. Oh, Assim, pode levar a minha avó, de fato, assim, né? E aí, quando foi 6:30 da manhã, minha avó fez a Páscoa dela, assim, a minha avó, né, assim, faleceu. E aí eu não chamei a equipe médica, eu apenas tranquei a porta do quarto, abri meu computador e coloquei uma música que diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E aquela música foi, durante aquele tempo de uns 6 minutos, eu louvando pela vida da minha avó. Senhor, obrigado pela vida da minha avó. Eu te louvo por esses dias que o Senhor passou aqui junto com a minha avó. Eu te louvo porque o Senhor me escolheu para poder estar aqui no quarto, para poder presenciar isso. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor permitiu a minha avó, né, criar meu pai dentro da igreja e, consequentemente, meu pai me ensinou os caminhos de Deus.
Eu te louvo porque o Senhor é bom e o Senhor continua sendo bom. Eu te louvo porque o Senhor continua sendo bom em meio ao luto, à perda, à morte, à doença, porque eu não quero viver por fatos, mas eu quero viver pela fé. Então eu te louvo, Senhor, porque essa Páscoa da minha avó é de fato para mim um testemunho para poder falar para outras pessoas que o Senhor continua sendo bom todo o tempo e todo o tempo o Senhor é bom. Uau. É aceitar a vontade de Deus, né? Não a nossa vontade, porque a nossa sempre é que a pessoa esteja do Sim. nosso lado, E eu né? falava pro meu pai, pai, a vontade de Deus não é para ser questionada. A vontade de Deus não é pra gente poder compreender, é apenas pra gente poder obedecer, aceitar e vivê-la. E aí ele tá aceitando. Com o tempo dele ele tá aceitando. E aí você sendo essa força, né? Ô, Ítalo, o que você entende que a maior dificuldade de um missionário, qual que são os apoios que você acha que falta hoje para que mais pessoas que tenham um chamado como você, né, que realmente têm essa responsabilidade, que entenderam em Deus, quais são os apoios que mais faltam? Quais são as maiores dificuldades de um missionário hoje? Eu acredito, assim, no meio jovem missionário, acredito que seja a questão da constância, né? Então, assim, acredito que hoje a inconstância do jovem, ela é muito forte, muito presente. Num dia o jovem quer uma coisa, e na outra semana ele já não quer mais, ele já não sabe mais o que ele quer da vida. Então, assim, a gente precisa entender, eu sempre falo isso pros jovens, que vai existir um momento, cara, que a gente vai querer dar a nossa vida pra Deus, que a gente vai querer, tipo assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me pra qualquer lugar da parte desse mundo, que eu tô disponível. Mas vai ter dia que eu vou acordar e não vou querer orar. Vai ter dia que eu vou acordar que eu não vou querer ir pra igreja, que eu não vou querer ir pro grupo. Mas é nesses dias que vai gerar mais frutos na minha vida. E para o Ítalo, qual que é o apoio que você considera mais importante na sua jornada? O maior apoio, eu acredito que seja a minha família. Assim, a minha família ela gera um apoio muito grande na minha missão, porque eles oram por mim, eles me apoiam nessa missão. E eu acredito que aquilo que eu faço quando eu saio da minha casa, o Senhor ele tá cuidando também dos meus, sabe? Amém. Amém. E o apoio financeiro? Então, hoje, nesse apoio financeiro, quando eu vou em missão para os lugares, a gente sempre recebe uma ajuda ministerial, Legal. onde a comunidade ela nos oferta, Isso é muito ela é um importante. valor. Eu também tenho alguns produtos, né? Porque alguns têm o chamado para ir e outros para sustentar Pronto, a obra, né? E exato. oração e outros em Sim. financeiro. Por exemplo, eu faço faculdade, eu que pago a minha faculdade, eu que pago meu plano de saúde, eu que, enfim, vivo a minha vida, Claro. né? A minha vida financeira é da minha parte assim mesmo. E. Porque eu falei assim, pai, eu não quero, assim. Eu já me ofereci pra poder pagar a faculdade, plano de saúde, só que eu falei assim, pai, eu quero viver isso que o Senhor ele tá me chamando. Se Deus falou que ele vai providenciar, Deus ele vai providenciar e não vai deixar faltar nada. E Deus ele não deixa faltar nada. Então, assim, além das ajudas ministeriais que eu recebo das missões, né, das comunidades, eu também tenho a minha própria marca, né? Ah, conta um pouquinho para nós dessa marca. Porque além Então, de missionário, ele é empreendedor, gente. exato, exato. Eu sou empreendedor, então eu tenho um curso chamado Clube Católico, né? Que legal. E aí nesse curso a gente reúne alguma quantidade de jovens, né? A gente faz uma vez por ano, durante 3 meses, aulas ao vivo. Então a gente tem mentorias particulares, individuais, e também tratamos alguns temas, como castidade, como vida de oração, identidade, boas amizades. E nós também temos outra plataforma que é de vendas online, onde nós temos blusas para poder vender. Nós temos cadernos de oração, nós temos e-books e nós estamos também com outro projeto para o final do ano, que é fazer um livro, onde esse livro ele possa tratar as principais temáticas da juventude que vive hoje, como a questão da castidade, vida de oração, identidade, trazendo analogias de filmes e séries. Uau, que legal. E falar em livro, eu quero te presentear com o nosso kit das sobrancelhas, né? A nossa marca, patrocinadora Master. Nós temos aqui um produto para você da nossa marca e também o nosso devocional do empreendedor, que é onde a gente traz 40 reflexões que vai mostrar que a sua casa e a sua empresa é o seu maior ministério. Que legal, fazendo uma conexão, né, Uma com Jesus. questão. Legal. Nós temos aqui a nossa espuma de limpeza. Que você vai deixar no seu banheiro, Vou lava visitar seu rosto, vocês em Fortaleza, você viu? vai visitar a gente em Fortaleza, vou passar os endereços. E as sobrancelhas também, ela tem aí um intuito missionário.
tem alcançado nações, muitas vidas, muitas mulheres, muitos jovens têm sido alcançados através dessa marca, que você possa ser muito abençoado. Muito obrigado, de E verdade. alegria Que saber Deus que lhes você tem pague. uma marca. Amém. Eu acredito Amém. muito no poder também do empreendedorismo cristão, assim, sabe? Eu acredito que a gente não apenas empreende, mas também a gente pode levar a verdade do evangelho com o nosso trabalho, com a nossa vida. Nós somos missionários não apenas dentro de uma instituição, mas nós somos missionários aonde o Senhor nos planta, no trabalho, na escola, numa faculdade, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar que precisa ouvir do evangelho. Eu vi uma pesquisa aqui dos Estados Unidos que diz que a cada 15 dias falecem de 1.500 a 2.000 pessoas por overdose. E a grande maioria desse número é de jovens. Eu acredito muito que nós que já já experimentamos da verdade do evangelho, nós precisamos ainda desejar mais, alcançar outros lugares e evangelizar e falar da verdade. Porque essas pessoas que estão no mundo, elas buscam a verdade, mas elas não sabem aonde encontrar. Elas estão buscando uma fonte para saciar a sede delas e elas não sabem onde encontrar essa fonte. Por isso que elas sempre querem buscar mais e mais para poder agradar o desejo da carne delas. Mas no fundo elas precisam encontrar uma fonte, uma verdade que cada um de nós já experimentamos, que é Jesus. Ele é a fonte inesgotável. Ele é onde nós vamos passar pela tempestade, nós não vamos nos afogar. Ele é onde nós vamos estar na cova dos leões e ele vai estar junto conosco. Então, assim, de fato, as pessoas que estão lá no mundo, elas precisam ouvir da verdade. E somos nós que tivemos essa experiência com Deus, que vamos transbordar isso para elas. Meu Deus. Qual que foi a maior experiência que você viveu em qual cidade? Eu acredito que foi aqui nos Estados Unidos. Ano passado eu encontrei um jovem que ele estava já sem sentido de vida porque terminou um relacionamento. E ele não queria mais ir para o grupo de jovens, não queria mais ir para a igreja porque o único desejo que ele tinha era apenas estar com aquela menina, né? E aí a gente chorou por ele, a gente chorou, demos palavras de vida pra ele, né? Demos palavras de esperança pra ele. E quando foi há 15 dias atrás, eu encontrei ele tocando no grupo de jovens, feliz, né, transformado, dizendo que ele falou assim: Ítalo, de fato o que eu precisava não era de um relacionamento, eu precisava de fato de um encontro com Jesus. E depois daquele dia eu pude buscar mais a ele. Então eu acho que cada missão tem uma história. Assim, existem momentos difíceis pra mim, claro, né, assim, mas eu nunca pensei em voltar atrás, eu nunca pensei em ter um outro plano. Meu único plano é fazer a vontade de Deus. Uau. Meu único plano é isso, e não tem como eu voltar atrás, mesmo com um momento de tristeza, crise, mas não existe outro plano. Porque nós não temos, acho que a maior dificuldade, o maior problema muitas vezes é os cristãos, os missionários, eles tomarem decisões em momentos de crise. Ninguém pode tomar decisão em momentos de crise, porque vai ser uma decisão imatura e uma decisão errada. Com prudência nós temos que tomar uma decisão. Eu tenho certeza que Deus jamais vai querer que eu me separe dele. Claro. Então, assim, cada missão, cada encontro que eu tenho é de fato algo que deixa marcas na minha vida. Eu quero passar com a minha juventude, deixando marcas de céu, marcas de santidade, marcas de Deus na vida das pessoas, porque esse é o sentido da minha vida. O sentido da minha vida é levar o evangelho para outras pessoas, porque a juventude passa, mas o céu ele é eterno e é o céu que eu quero buscar. E se você pudesse escolher uma cidade para você ficar fixo, um país? Flórida. Flórida. Queria estar na Flórida. Foi mordido pelo bichinho da Flórida. Queria muito. Eu gosto muito desse Por que a país, dos Flórida? Estados Unidos. Assim, graças a Deus no Brasil nós temos muitos meios de evangelização. Os jovens, eles podem escolher qual acampamento eles querem ir. Eles podem escolher qual grupo de jovens eles querem, porque de fato nós temos um leque de muitas opções no Brasil. Bendito seja Deus por isso. Sim. Mas eu acredito que aqui nos Estados Unidos, pelo menos pelo meio católico, é muito vago isso. Sim. Né? É muito pouco, é muito escasso esse meio aqui para os jovens, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade. Eles têm esse desejo, eles querem. Então, assim, eu tenho muito esse desejo de fato de estar no meio dos jovens. Mas, assim, o missionário, ele não vai onde ele quer, ele vai onde ele precisa. Se o Senhor ele me precisar de estar aqui, eu vou estar. Mas se o Senhor me precisar que eu vá para outro país e outro lugar, eu também vou estar. Mas aonde eu queria estar aqui. Seu coração tá aqui. Aham. Calor já tem lá, né? Então tem que ser alguma coisa diferente, né? Olha, sendo bem sincero, nesses dias aqui eu tô com frio. É porque aqui tá frio. 25 graus, 24 graus pra mim do Nordeste é frio. Mas julho é bem Não, mais julho eu frio já que o vim aqui. Nordeste. Deus me defenda, é pior que o Nordeste. Porque no Nordeste primeiro tem vento, aqui nem vento tem. Nem vento tem. É bem isso, é muito quente. E por que você escolheu a psicologia? Então, O que te encanta na psicologia? eu gosto muito de conversar com as pessoas.
né, com o jovem, com as famílias. E aí a gente já tinha um lado, trabalhava pelo lado espiritual, né? A gente orava, o que é que Deus estava falando. E eu queria me especializar na área da ciência, né? Assim, na área da teoria, porque eu acredito que a gente pode juntar a ciência e Deus. Quando a gente de fato conhece a ciência, a gente consegue caminhar com Jesus, né? Então eu queria de fato poder ser um psicólogo cristão para poder ajudar as pessoas. Só que eu sofri muita perseguição religiosa no É? meu meio. Tem uma história assim que Conta pra eu nós. postei um story no meu Instagram, partilhando sobre Deus com os meus amigos, né? No meu meio existe católicos, evangélicos e existem pessoas que não Claro. têm religião, mas acreditam em Deus, mas que vivem uma vida totalmente diferente a qual nós acreditamos que tem que ser vivida, né? E aí a gente estava partilhando sobre Deus. Foi surreal. Essas pessoas começaram a chorar. A gente começou a sentir a presença do Espírito Santo ali. A gente começou a orar. Foi incrível, foi surreal. E eu postei no Instagram. E tiraram um print, enfim. E aí levaram pra coordenação. E aí Não. na mesma semana também. Perseguição, então, foi pela universidade. E aí eu postei um story falando sobre linguagem neutra no meu Instagram. E aí foi, enfim, alguns palestrantes lá e eu postei, eu falei, olha, que eu não concordava, né, com aquilo e Claro. tudo. Na verdade, nem falei que eu concordava. Eu só falei que quando a pessoa falou sobre linguagem neutra, muitas pessoas saíram da sala. E eu postei um story. 40 jovens saíram depois que falaram bom dia, linguagem neutra lá, né? E aí tiraram um print e levaram para o Conselho de Ética de Psicologia, né? Oh, meu Deus. E aí parece que o Conselho de Ética ligou para a faculdade falando sobre esse caso. E aí eles me chamaram a atenção, assim, né? Enfim, eu já ouço também, enfim, algumas piadas sobre religião, que tem que nós somos alienados e tudo. Fazem piadas, assim, de fato. Perseguição de professor, dar sim para um aluno e não para mim, assim, sabe? Meu Deus. E aí eu orei uma vez, eu fiquei muito ansioso quando terminou esse semestre, ia começar outro. E aí, quando eu fui orar, o Senhor me dava uma passagem que dizia assim: não vale a pena jogar pérolas em meio aos porcos, né? Não jogue pérolas em Ah, meio aos porcos. Porque eu sempre rebatia, eu sempre falava. E aí Deus falava assim: não, fique calado, porque muitas vezes o silêncio pode ser mais prudente para esse momento, né? exato. Então, assim, eu queria muito falar pro jovem. A faculdade, hoje em dia, ela é conhecida como cemitério dos cristãos. Porque muitos jovens chegam naquela. É uma pesquisa, se não me engano, 70% das pessoas que entram na faculdade como cristãos saem de lá não acreditando em Deus ou como agnósticos. Meu Porque Deus. não conhecem de fato a sua fé. Não conhecem de fato a verdade do evangelho. Mas eu digo muito assim: quem de fato conhece a Deus nunca sai do caminho dele. Claro. Quem teve uma experiência pessoal concreta com Jesus não sai dos caminhos do Senhor por uma opinião de um professor, por uma opinião de coordenador, por uma opinião de colega, sabe? Meu Eu Deus. acredito que de fato quem é não deixa de ser. E é muito interessante que eu lembro de uma história. Jesus passou 40 dias no deserto. Uhum, E quando Jesus passou 40 dias nesse deserto, ele foi tentado. claro. E aí Satanás apareceu para ele e falou assim: se tu realmente é filho de Deus, transforma essa Era pedra bom. em pão. E Jesus não transformou. O que eu quero dizer com isso? Quem é, não precisa provar que de fato você é. Entenda. Jesus não transformou a pedra em pão. E ele mesmo assim não deixou de ser filho de Deus. Ou seja, quando nós somos de verdade, nós não precisamos provar nada para ninguém. Uau. Uau. E ele foi tentado em todas as áreas, né? Primeiro na fome, depois na carne, contra a própria vida, com os prazeres do mundo. Né? Se simplesmente me adorar, eu te dou todo esse reino. Então ele passou realmente por essas provações e ele não precisou em nenhum momento. E Jesus nos fala, porque tudo isso passa, né? O que vai, eu digo muito para os jovens aqui desse país, você pode ter qualquer bem material, você pode ter tudo, todo tipo de bem material, mas se você não tiver a Deus, você não tem nada. Uau. Se você não tiver, você não tem. Porque o que sustenta uma juventude não é se você tem um tênis de última marca, se você tem um celular da última geração. O que sustenta uma juventude é quando a centralidade dela é Jesus. Uau. É isso. Então você acredita que, então, baseado nesse estudo, a gente pode dizer que para um jovem, o maior campo missionário está a universidade. Um jovem que se Sim. posiciona ali para falar do amor É. de Deus, para falar de Jesus ali Porque dentro. você Olha vai ser quantas motivo de almas. piada. Sim. Até pros professores, pros alunos. Que é a perseguição, né? A E meio perseguição. político também, hoje em dia, tá muito forte. Tá Principalmente muito, muito. no Nordeste, principalmente, assim, onde eu moro. Nós temos visto, né? A gente já vê desde o do início dos tempos, dos profetas, dos homens de Deus que se posicionava em relação
a verdade sofriam muitas perseguições, né? Nós vamos ver pessoas sendo apedrejadas, sendo mortas. Os grandes discípulos de Jesus tiveram mortes muito difíceis porque firmaram. Sim. E aí a gente passou uma época do evangelho tranquilo, né? Onde as pessoas falam, se você não acredita, tá bom, se acredita bem, se não acredita também tá bom. E vai embora. E hoje a gente está vendo uma necessidade, com tudo que o mundo está vivendo, de realmente os cristãos se posicionarem em favor do amor de Deus, em favor da vida do outro, né? Porque é a libertação, é a salvação da humanidade. E a gente tem visto as perseguições se estreitarem cada vez mais. Agora a gente vê cada lugar, o governo ele entra, ele impede, ele interfere, e tá ficando difícil. Mas Jesus falou isso, né? Que a gente ia ser perseguido, que a gente ia ser odiado. No fim dos Então, tempos, assim, se a gente estivesse sendo aplaudido pelas mesmas pessoas que aplaudiram a morte de Jesus, alguma coisa tá errada, né? com certeza. Ele vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? O amor de muitos se esfriaria. Eu peço muito isso a Deus, que meu amor por ele não se esfrie. Que não seja uma história, que não seja um conto de fadas, que não seja uma história que Jesus, ele viveu e que não existia algo além daqui, assim, Foi sabe? por uma época, né? É. Teve um tempo que eu estava muito firme com o Senhor, né? Tem muita história assim, né? Teve um tempo que eu tinha uma experiência muito linda com o Senhor, mas hoje eu sou crente não praticante, hoje eu sou católico não praticante. É uma frase muito comum de se ouvir, né? O que eu fico pensando, que eu acho muito curioso, essas pessoas que já tiveram uma experiência com Deus, que serviram na igreja, né, em ministério de louvor e tudo, e tiveram de fato uma experiência, oravam por outras pessoas, eram referências dentro da igreja e hoje se encontram afastadas. Assim, eu fico pensando, será que elas têm que colocar na mente delas que tudo que elas viveram foi uma mentira? Será que tudo que elas viveram durante aqueles 3, 5 anos, o que Deus fez sobre a vida delas, o que Deus fez através da vida delas, foi uma mentira, foi uma farsa? Sabe? Eu fico pensando, porque é muito curioso esse fato. É muito curioso. Acho que cada um de nós já conhecemos alguém que era apaixonado por Deus e hoje está distante. Vive outra verdade. Não é verdade, né? Porque só existe uma verdade. Mas vive outra vertente, né? Vive aquilo que para ele não acreditava e hoje para ele é aquilo que ele acredita. Então eu fico pensando, o que é que se passa na cabeça dessa pessoa, sabe? Porque assim, olha que interessante. Teve uma vez que eu tava na escola, na sala de aula. E aí a minha amiga falou assim: eu não vou pra igreja porque ela tem que renunciar a muitas coisas e não quero deixar de renunciar àquilo que eu gosto. E aí aquilo ali incomodou meu coração. Eu fui falar com ela, falei assim: olha, quando tu tá com preguiça, dor de cabeça, mas já acredito que tu tem prova, tu vai pra faculdade? Vou. Aí, beleza. Tu trabalha, trabalho. Tu vai pro teu trabalho sem uniforme? Não, porque senão eu não posso entrar. Tem regra. Tu vai pra tua faculdade e chega 10 horas da manhã, sendo que a aula começa às 7 horas. Tu faz isso? Não. Ou seja, também tem regra. Ou seja, não queira dizer que você não vai para a igreja porque lá tem regras e você não quer abrir mão daquilo que você gosta. Você de fato você não tem uma coragem e uma ousadia para abrir mão daquilo que você diz que você gosta, que você é a verdade, para agradar o coração de Deus. Porque em todas as áreas da sua vida, você vai ter que ter uma renúncia, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou seja, de fato, você não tem coragem. Você é apenas uma covarde ainda que está colocando esse empecilho para seguir a Deus. Porque é necessário esse passo de fé. Eu lembro que eu fumava. E aí eu me convertia, eu ia para a igreja, mas eu ainda fumava. Eu fiquei muito tempo com cigarro em cima da geladeira, com medo de ter uma crise, querer fumar, enfim. E aí eu cheguei numa pastora e falei com ela, falei, pastora, eu amo a pastora Cândida, um beijo. E aí eu, pastora, posso te pedir uma coisa? Ela, claro, eu falei assim, eu queria que a senhora orasse para eu parar de fumar. Porque é muito difícil. E aí ela virou e falou para mim assim, falou, não, eu orar para você parar de fumar? De jeito nenhum, com tantas pessoas enfermas precisando da minha oração, com tantas pessoas Legal. necessitadas, com tantos famintos, não vou orar para você parar de fumar. Entregue o seu vício a Deus, que eu vou orar para você sustentar e conseguir vencer. Que massa. Para você parar de fumar, não, você nem entregou ainda. Que legal. E eu nunca mais fumei, né? Bendito seja Eu Deus. já tinha parado e ficava o cigarro me acompanhando uma vida inteira. Daí você pensa,
Muito interessante. né? Eu tinha parado da minha gravidez. Então, era algo que você vê que, de fato, você precisa dar o primeiro passo. E aí sim, o senhor vai colocar intercessores, pessoas para te ajudar a sustentar aquela decisão, porque é difícil. Sim, Né? É muito difícil você lidar com vício, é muito difícil você lidar com situações ali que vai exigir da sua carne. É igual quando você entra num jejum que você abdica algum alimento, né? Os primeiros dias você faz jejum de doce e só vê chocolate, não só todo mundo te dá um presente, ela vai te dar um chocolate, ela vai te dar um arroz doce, ela vai entregar principalmente o doce que você mais ama, porque é difícil. é Né? verdade. Passa um tempo, melhora. A gente se torna aquilo que a gente contempla, né? Uau. Eu digo muito para os jovens, então eu queria abrir mão de pecado X, então eu queria largar do pecado Y. Aí eu vou e falo assim, tá, a pessoa quer viver a castidade, mas é assistindo séries e filmes que não favorecem a Aham. pessoa a de fato ser uma pessoa casta. Aí a pessoa quer largar da fofoca, quer largar do uso do vapor, mas o meio que ela vive não favorece para essa situação. Ou seja, eu me torno aquilo que eu contemplo, eu me torno aquilo que eu convivo. Não tem como eu vencer a carne se eu não alimentar o meu espírito. Não tem A como eu carne não vencer. vence o ambiente. Não, entende? É tipo isso, velho. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Uau. Meu Deus, a hora tá voando. Ítalo, deixa eu te falar uma coisa. Se você pudesse dar um recado, bater um papo com o Ítalo de 10 anos de idade, qual que seria? Qual a experiência que você tem hoje? A juventude passa, mas o céu ele é eterno. Eu acho que falaria isso pra ele poder de fato, talvez procurar a Deus de um pouco mais cedo, sabe? Assim, graças a Deus o Senhor me preservou de muitas coisas, mas eu louvo muito a Deus assim por tudo que eu vivi. Eu acredito que existem momentos muito difíceis na minha vida nessa caminhada, que eu pensei que em voltar atrás no início e passei assim muito tempo assim muito mal e mas acho que o conselho que eu daria era falar assim, continua que vale a pena. Não existe outro plano. Você vai chegar na terra prometida, assim, sabe? Você vai poder colher os frutos que Deus tem prometido sobre a sua vida e que não existe outra vida melhor se não for uma vida totalmente entregue ao Senhor. Cara, é uma vida muito feliz. Eu sou muito realizado com isso. Eu acredito muito que o Senhor ele preparou a melhor parte pra mim quando eu entreguei a minha vida pra Ele. Quando você olha para o futuro, o Ítalo lá na frente. Eu me vejo fazendo a vontade de Deus. Eu me vejo seguindo a Ele, mas eu também me vejo talvez com uma família. Talvez eu me vejo morando aqui, não sei. Eu não tenho certeza ainda desses planos, mas a única certeza que eu tenho na minha vida que eu desejo é continuar na vontade de Deus. Amém. Que Porque a bom. vontade dele pode ser que eu case, pode ser que eu more aqui, pode ser que eu more em outro país, enfim, pode ser que eu abra, enfim, negócios, mas a única certeza que eu tenho é fazer a vontade de Deus. Amém, amém. Eu sei que ele não vai me decepcionar, Uau, não vai decepcionar. Ele nunca decepciona, né? nunca. Ele é aquele que A está pronto vontade no dele é boa, suprimento das perfeita e nossas agradável. imperfeições. Boa, perfeita e agradável. Gente, voou. Voou. Que Foi um prazer, de bênção, fato, assim, Ítalo. estar Que aqui. bênção, que Foi o bênção cuidado mesmo. de Deus poder Uau. estar aqui com vocês, poder conhecer a sua história, o seu trabalho de evangelização. Que o Senhor possa lhe dar todas as graças e os meios necessários para a senhora continuar nesse trabalho tão Amém. de Deus, tão incrível, tão do céu, que consegue levar a verdade do Evangelho da sua forma, do seu jeito, mas também que consegue trazer alguma mensagem de esperança para esse povo. Amém, amém. Que lindo ver jovens na sua idade, né, com tantas possibilidades, né, que o mundo tem dado tantas possibilidades e dizer sim, essa escolha, né, essa renúncia de esperar em Deus por tudo que Ele tem para sua vida, que Ele continue te usando poderosamente. Amém. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu sim dessa mesa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos jovens, muitos idosos que ouvirem vão se inspirarem a se aproximarem mais de Deus. É isso, é Amém. tempo de intimidade, é tempo de renúncia. Quanto mais eu me aproximo dele em oração, mais ele se aproxima de mim, mais as coisas difíceis se afastam. E que Deus possa continuar te dando a graça, força, talento, ideias, que você possa empreender para o reino, que você possa empregar muitos jovens e Amém. fazer com que esse ministério cresça muito, que o seu campo, que a sua casa
que é o seu negócio, que ele se torne o seu maior ministério, que muitas vidas sejam alcançadas, empregadas e transformadas por você, viu? Amém. Muito obrigado. Queria também agradecer o pessoal que nos assistiu. Amém. Mas eu coloco muito no meu coração e eu preciso partilhar algo bem rapidinho, Deixa uma prometo. mensagem para as pessoas. Nós precisamos agradecer a Deus pelas portas que ele abre, mas nós também temos que agradecer pelas portas que ele fecha. Uau. Porque é muito melhor uma porta fechada por Deus do que uma porta aberta que não foi por ele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós não temos que questionar a vontade de Deus, mas nós temos que apenas obedecer e viver essa vontade. Então muitas vezes a gente não vai conseguir compreender porque aquela porta fechou. Mas o Senhor sabe porque ele está olhando além. Uau. E até aquilo que é bênção pode se tornar maldição em mãos imaturas. Talvez o Senhor esteja nos preparando para receber aquilo que ele quer nos dar de uma forma com mais maturidade e que aquela graça de fato gere frutos na nossa vida. Então, agradeça também pelas portas fechadas que o Senhor coloca na sua vida. Uau. Tempo certo, né? No tempo O tempo vai certo. se abrir. No tempo certo vai se abrir. Glória a Deus. Amém. Gente, foi demais, não foi? O programa de hoje foi sensacional. Eu tenho certeza que você está aí com seu coração cheio de alegria e emocionada. Foi um tempo que eu fiquei aqui ouvindo, maravilhado, agradecendo a Deus. Porque em tempos difíceis, sim, jovens têm se posicionado, têm levado a mensagem. E nós temos sido edificados com tudo isso. Por isso, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem. Você que se identificou com a história do Ítalo, nós vamos deixar as redes sociais dele. Siga ele, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque você pode ser um missionário aí na sua casa. Amém. E o que Jesus fez na minha vida, ele fez na vida do Ítalo, ele vai fazer na sua aí. Deus abençoe. Até semana que vem.